Olá, meus queridos, todos estão bem? É bom, né, estarmos de volta, podendo, assim, bem pertinho, embora de forma virtual, bem pertinho, podermos conversar. Pena que não dá para sentir o cheiro, né? Alguns devem estar fazendo a janta, quem sabe o café e aquele cheirinho delicioso, né? Poderia vir pela internet, né? O que vocês acham? Já pensou? Seria muito bom. Mas logo, logo eu acho que vão inventar isso aí, né? A gente vai assistir um programa e vai sair o cheiro pela internet. Mas, queridos, eu quero falar sobre o cheiro, né? Não o nosso presbítero, o cheiro, mas sobre o aroma, sobre o perfume, né? Sobre o cheiro do cristão. E o que a Bíblia fala sobre isso? Né? Não existe nada pior do que perder o olfato. Né? Às vezes nós perdemos o olfato de maneira temporária, isso se chama hiposmia. Hiposmia, né? De forma temporária, quando tem uma gripe, uma rinite alérgica, né? Covid, né? Um dos sintomas, né? É perder o olfato, e às vezes existe algo que já é permanente, anosmia, quando essa perda de olfato é para sempre. E eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre o nariz de Deus. O nariz de Deus, o cheiro que da terra sobe até o Senhor. O cheiro que da terra sobe até o Senhor. Nós separamos aqui 12 episódios que falam sobre isso, mas eu não vou ler todos os versículos, não. Só vou ler o último versículo, né, para a nossa devocional. Afinal, né, é uma devocional. Então, como que eles usavam perfume? Davi, quando morreu, ele foi embalsamado e diz o texto de segundo livro das Crônicas, capítulo 16, lá no versículo 14, né, que foram queimados incensos e perfumes ao redor do corpo, né, do rei Davi. Né? Era uma maneira de que as pessoas que fossem ver tivessem uma boa impressão, né, de Davi, uma vida, né, perfumada, né, diante do Senhor. Outro lugar, né, que outros lugares que falam sobre perfume, né, aroma agradável, era nos casamentos. No Salmo 45:8, quando fala do casamento do cordeiro, né, ou melhor, do ungido, era chamado de ungido naquela época, fala então que nos palácios e nas roupas do noivo, do rei, do Senhor Jesus, subia um aroma, um perfume agradável. E em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 18, quando Sulamita está fazendo referência ao noivo, ao rei Salomão, ela fala do perfume dele. Então, algo romântico, né? Usar o perfume é algo romântico. Mas também em Daniel, capítulo 2, versículo 46, mostra que dar perfume era uma mania de gratidão, era um presente de gratidão. Foi quando Nabucodonosor teve o seu sonho revelado por Daniel, então ele pede que seus homens levassem roupas novas e perfumes para Daniel. Um outro local que é usado em João capítulo 12, versículo 3, quando Maria ela quebra um vaso de alabastro e unge o Senhor Jesus, que era uma maneira de consolar aquele que estava para chegar à morte. Né? Olha, Jesus, eu não sei como acariciá-lo, né? Confortá-lo, colocar sua cabeça no meu colo né? Fazer aquele conforto, mas então eu vou perfumá-lo. Porque Jesus foi o perfume agradável a Deus dos nossos sacrifícios. E também Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala que as nossas orações, as orações dos santos, sobem com aroma agradável. É como se queimasse incenso nos céus. Nós vimos um sacrifício muito famoso e muito importante, que foi o sacrifício que Noé fez quando desce da arca. Né? Lá no capítulo 8 do Gênesis, versículo 21, Noé desce da arca com sua família, faz um altar e ali ele queima uma oferta de gratidão a Deus e esta oferta sobe com um aroma agradável.
Êxodo 29, versículo 18, fala do sacrifício de consagração. Quando o sumo sacerdote ou sacerdotes eram consagrados ao serviço do Senhor, era derramado sobre eles um óleo, e esse óleo tinha um aroma agradável. Isso no capítulo 33. Mas lá no capítulo 29, que eu estou falando, de Êxodo, é quando eles ofereciam um cordeiro, né, um carneiro, para o ato da consagração. Então subia um aroma agradável. No livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 9, fala da expiação, quando alguém oferecia um animal como pedido de perdão. Este animal, quando era oferecido da maneira correta, 1 ano, sem defeito, macho, puro, né, perfeito. Então, esse aroma era um aroma agradável que subia ao Senhor. Lá no livro de Números, capítulo 15, versículo 7, fala também sobre o sacrifício voluntário. A pessoa faz o sacrifício porque quer fazer o sacrifício, né, para agradar, simplesmente agradar a Deus. Não é pedido de perdão, não é um tipo de gratidão, né, mas era o sacrifício voluntário. Então fala que subia um aroma agradável ao Senhor, uma oferta voluntária. Quando o rei Dario permitiu que Esdras retornasse no primeiro retorno para reconstruir o templo, lá junto com Zorobabel, né, antes de Esther, antes de Neemias, quando Dario faz isso, Dario devolve tudo que Nabucodonosor tinha roubado do templo. Então, todos os tesouros do templo. E aí, quando eles chegam e devolvem os tesouros que o rei Dario permitiu que eles devolvessem no templo, eles prestam um sacrifício. E esse sacrifício sobe com um aroma agradável a Deus. Nós vemos também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, que Jesus, o sacrifício voluntário de Jesus por nós, subiu a Deus com um aroma agradável. Deus se agradou do pedido de perdão que Jesus fez por nós. Jesus voluntariamente oferece o seu corpo como sacrifício de expiação, para expurgar os nossos pecados, expiar, para retirar os nossos pecados. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o cordeiro perfeito. E que Deus sente em Cristo o verdadeiro pedido de perdão pela humanidade. No livro de Hebreus, capítulo 10, fala que todo dia os sacerdotes oferecem sempre os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Capítulo 10, lá pelo versículo 12. Mas Cristo Jesus, tendo oferecido uma vez por todas, se assentou à destra de Deus. O sacrifício perfeito. E o apóstolo Paulo fala sobre nós, principalmente para a igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, né? Era uma igreja, Paulo teve que escrever várias cartas, né? Na verdade foram 4 cartas. A primeira carta ele escreveu com o próprio temperamento, então não foi inspirada por Deus. A segunda carta que Paulo escreve é a nossa primeira, então ele escreve fazendo referência a esta, a carta perdida. Daí ele escreve uma terceira carta também, que ele escreve bravo. E aí ele escreve a quarta carta, que para nós é a segunda carta, né? As 2 cartas inspiradas foram a segunda e a quarta carta que Paulo escreveu, né? E ele diz assim, no capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O bom perfume, tanto para quem é salvo, quanto para quem se perde. Não que o nosso ministério, Paulo está falando do ministério dele, não que este ministério seja um cheiro ruim para os que se perdem. Não, continua sendo um cheiro bom. Aquela pessoa boa falou sobre a mensagem boa, falou sobre a salvação, ela é tão boa, mas eu não quero.
Mas diz que nós, no nosso ministério, não está falando só do pastor, porque todos os crentes, quando recebem de Deus a salvação, recebem dons espirituais para o ministério. Cada um recebe uma aptidão espiritual específica para viver. Todos nós temos que gerar, ovelhas geram ovelhas. Todos nós temos que evangelizar. E quando nós dedicamos os nossos dons e os nossos talentos ao ministério sagrado da evangelização, Deus recebe isso com um aroma agradável. Queridos, o que nós desejamos com todos esses textos é dizer que a nossa vida tem que ser uma vida perfumada diante de Deus, diante dos irmãos da fé e diante daqueles que nunca serão irmãos. É muito triste quando eu ouço, pastor, fale o Senhor com fulano, porque eu não consigo falar com ele, eu não gosto dele. Isso não pode, queridos, isso não pode. Senhor, pastor, pede o Senhor mesmo para tal pessoa, porque eu não tenho diálogo com essa pessoa. Que perfume você está usando? Não, nós temos que ter o bom perfume de Cristo. E às vezes as pessoas são intocáveis. Ninguém pode chegar perto, ele já arrepia. Não é assim. As pessoas devem amar ficar do nosso lado, porque nós temos que ser o bom perfume do Senhor Jesus. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque Jesus, fazendo a oferta pelo pecado, Jesus se entregando na cruz por nós de maneira voluntária para esse sacrifício de expiação, de expurgar os nossos pecados, o Senhor se agradou daquele cheiro. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ao nos comprar, ao nos salvar, o Senhor derramou sobre nós a unção do Espírito Santo, assim como no Antigo Testamento derrubavam a unção sobre os sacerdotes, o Senhor deu a nós o sacerdócio universal dos crentes, onde cada convertido, independente se foram ordenados pastores, presbíteros, diáconos, se foram eleitos diretores de departamento espiritual de alguma sociedade interna, o Senhor deu a cada cristão o óleo da unção do Espírito Santo para sermos o bom perfume de Cristo. Permita, Senhor, que sejamos perfumados pelas atitudes de Cristo em nós, pelo fruto do Espírito em nós, tanto para os que são do nosso convívio na igreja, quanto para os que estão lá fora. Que percebam em nós um cheiro diferente, o cheiro de Cristo, o cheiro de cristão. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e sejam bem perfumados, igual um cafezinho passado na hora com um pãozinho de queijo.